Imagina acordar amanhã e descobrir que o seu IPVA do seu carro pode cair para apenas 1%. Agora pensa no impacto disso para quem vive de aplicativo. Menos dinheiro para o governo e mais dinheiro sobrando no seu bolso. Porque hoje não é só a gasolina que destrói o lucro. É o IPVA, é a manutenção, é o seguro, é a parcela, é o desgaste. E no final do mês, cara, muita gente trabalha quase no zero a zero. E é aí que entra a PEC 3 de 2026, tá? Uma proposta que pode mudar completamente o custo operacional de quem roda na Uber, na 99, na InDrive. Mas um detalhe que quase ninguém tá falando, tá? Essa PEC pode beneficiar muito alguns motoristas mais do que os outros, tá? E quando você entende isso, talvez muda até a forma como você escolhe seu próximo carro para dirigir nos aplicativos. Quer entender mais sobre isso, cara? Então se inscreve aí no canal e acompanha até o final o vídeo, beleza? Então, cara, pra quem não entendeu, cara, existe uma PEC rolando agora no Senado Federal, no Senado não, né? No Parlamento Federal, aonde essa nova PEC, né, que é a 3 de 2026, ela vai fazer com que o IPVA caia para 1% do valor do veículo, né? Atualmente é 4%. Então isso vai fazer uma diferença gigante, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui nessa matéria? Então é o seguinte, né? A PEC quer limitar o IPVA a 1% do valor do veículo em todo o Brasil. Então essa proposta de emenda à Constituição, né, a PEC de 3 de 2026, que pretende limitar o IPVA em 1% do valor do veículo, começou a tramitar na Câmara dos Deputados, certo? E o texto foi protocolado com mais de 224 assinaturas, tá? Acima do mínimo exigido, que era de 171, né? E, cara, e se eu te falar quem que foi o cara que propôs, né, essa PEC, né? Esse cara é o seguinte, ele é o Kim Kataguiri. E aí, ele é um deputado federal lá de São Paulo, né? Quando eu falei esse nome, provavelmente muita gente torceu o nariz, falou credo, esse cara, e muita gente gostou, né? Mas eu penso o seguinte, cara, não importa qual é o lado político da situação, tá? Se tá para beneficiar a população, então, cara, seja muito bem-vindo à proposta, né? Nesse caso, é uma proposta muito boa, cara. E se você entender o que realmente pode mudar tudo isso, com tudo isso, né? Você com certeza olharia por outros olhos, né? E sem dúvida alguma, cara, essa proposta é muito politiqueira, né? Principalmente num ano de eleição. Certamente vai ser para angariar votos. Espero que ela passe até o final do ano, seja tramitada e ativada essa proposta, que o ano que vem a gente consiga começar a pagar 1% de IPVA, seria muito bom. E eu vou te falar os motivos de ser tão bom, né? Principalmente para motorista de aplicativo, tá? Mas antes disso, tem uma reportagem aqui falando sobre essa proposta, né? Vamos dar uma olhada nela aqui. Vamos falar aqui sobre IPVA e a cobrança do IPVA. Olha só o que está acontecendo. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, Constituição e Justiça e Cidadania, da Certo? Câmara dos Deputados, debateu uma mudança no cálculo do IPVA. Esse debate foi nesta semana, tá? A ideia é o seguinte: que o imposto deixe de ser calculado apenas sobre o valor de mercado do veículo, que é a famosa tabela FIPE, Uhum. e que, ao invés de usar como referência apenas o valor de mercado do veículo, passe também a considerar alguns critérios físicos, como, por exemplo, o peso do automóvel. Além Certo. disso, a comissão propõe que haja um teto de 1% do valor de do valor de venda deste veículo, Uhum. ou de venda do bem. 200. Basicamente, do que ela tá falando? Da tabela FIPE, né? Ela não falou isso ali literalmente, mas é 1% do valor da tabela FIPE do veículo. 4 deputados aprovam a PEC, já que o método atual não leva em conta, por exemplo, a desvalorização desse veículo. Países como Estados Unidos e Japão já usam critérios físicos na avaliação do carro para a cobrança dessas taxas. A proposta ainda possibilita que os estados possam dar descontos a carros que sejam menos poluentes.
O texto ainda está em análise, precisa ser aprovado em 2 turnos no plenário, com o quórum qualificado, que é uma das regrinhas, né, para haver essa aprovação, antes de seguir para o Senado. Portanto, a análise dentro da CCJ ainda passa pelo plenário da Câmara para ir para o Senado e aí a gente vê se isso de fato vai ser colocado em prática. Mas o que você acha sobre isso, hein? Mudar esse cálculo do IPVA? Assunto bastante popular. Para o motorista de aplicativo, sem dúvida nenhuma, é muito bom e eu já vou te explicar por quê, tá? Mas antes disso, cara, tem um outro vídeo aqui que eu separei que fala, que tem a fala aqui do deputado que propôs aqui, né, essa PEC, falando que já passou na CCJ essa PEC e agora é só questão de tramitação dentro da Câmara para ir pro Senado, eles aprovarem também e começar a ser vigorada essa lei, né? Vamos dar uma olhada aqui. Com a alegria que nós conseguimos coletar mais de 200 assinaturas para que o IPVA seja limitado a 1% do valor venal do veículo, com a respectiva compensação para os estados de corte de despesas com as assembleias e com a propaganda institucional. Quero agradecer a Vossa Excelência por rapidamente nomear o relator, deputado Rodrigo de Castro, e a gente já promover essa audiência pública com compromisso de, após essa audiência, a gente aprovar nesta comissão, pautar nesta comissão essa redução, né, é um tributo que onera muito o trabalhador, que onera muito o setor produtivo de maneira geral e Sem que gera dúvida. indignação, porque nós pagamos um dos tributos sobre veículos mais caros do planeta e temos rodovias sucateadas, nós temos ruas destruídas, esburacadas, enfim. Exatamente. É, a- Aqui perto da minha casa, cara, tem lugar que parece a lua aqui, cara. Uma banda de cratera, velho. Não é nem buraco, né? É cratera. Então, realmente, cara, a gente já paga um monte de imposto, mais IPVA, e ainda assim as prefeituras, né, e governos do estado não conseguem prover um asfalto decente, né? Então, provavelmente não é só aqui aonde eu moro. Provavelmente aí onde você mora, talvez esteja na mesma situação, né, cara? Estamos vivendo na Lua e não sabemos, né? não suficiente, né? Não satisfeito em cobrar o imposto sobre o veículo automotor, o Estado ainda entrega rodovias e estradas em péssima qualidade e ainda muitas vezes cobra o pedágio. Então, ele já Sim, paga o ICMS na hora de comprar o seu carro. Aí depois ele vai pagar o IPVA, que é um dos mais caros do mundo, repito. E aí, ainda depois de pagar o IPVA, a estrada está destruída e ele paga o imposto, o pedágio. Então, presidente deputado Leur Lomanto, agradecer Vossa Excelência por fazer com que essa matéria tramitasse muito rápido. Às vezes, as pessoas me cobram, né? Pô, como é que tá a PEC? Vai andar, não vai andar? Gente, geralmente, uma PEC demora anos até para ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. pois é. Essa, a gente tá fazendo rodar e com muita probabilidade, até pelo apoio do presidente e pelo trabalho do relator, de aprovar nesta comissão ainda neste ano, nesta Tomara Comissão que de Constituição e conclua nesse ano Justiça. ainda, né? E só o fato da gente ter esse debate, chamando o Ministério da Fazenda, chamando os representantes dos estados, e a gente já aprovar essa audiência pública e, ato contínuo, pautar a PEC para ter essa aprovação nesta comissão, já mostra que nesse ano ainda a gente deve aprovar e eu vou trabalhar para que a gente aprove essa PEC na Comissão de Constituição e Justiça, se possível ainda nesse semestre, presidente. Boa. Então é o seguinte, cara, como eu comentei, não importa se o espectro é de direita, né, ou de esquerda, cara, sendo uma proposta boa para a população, pouco me importa, cara. Diminuindo ali os custos, né, os impostos em cima da população, cara, pouco me importa se é de direita ou de esquerda. Então, que bom que veio, espero que passe. Eu acredito que não vai passar, vai ter um lobby gigantesco dos estados, porque se baixar ali o imposto do IPVA, os estados vão perder a arrecadação imensamente, né, cara? Mas, deixa eu te colocar uns pontos aqui referente ao IPVA, cara, que, que eu acho absurdo, tá? Então, pensa o seguinte, cara, vamos pegar um carro aqui, um, um carro de 100 mil aqui, um, sei lá, um Virtus. Vamos ver aqui, cara, Virtus, imagens. Pensa comigo o seguinte, cara, IPVA do Virtus, né?
Virtus custa, digamos que ele custe 100 mil reais, tá? 100 mil reais. Tá aqui, ó. Virtus, 100 mil reais. Agora, pensa comigo o seguinte. Deixa eu até tirar um print aqui, ó. 100 mil, né? 100k é o valor do carro. Só que você sabia que, se a gente cortar o meio aqui, ó, 50 mil é o valor real do carro, né? 50k é o valor real do carro. E 50 mil é o valor só de imposto, tá? É, todo aquele imposto que tem para você comprar um carro custa 50% do veículo, ou seja, a gente compra um carro pra gente, né? E compra um carro pro governo, cara. É exatamente isso. Agora pensa o seguinte, como o IPVA é meio é, esquizofrênico, eu diria, tá? Por quê? Se a gente sabe que 50% do valor do veículo é imposto e o IPVA é um valor, né? O IPVA é uma porcentagem do valor do veículo, né? O valor do tabela FIPE. E a tabela FIPE conta o valor com o imposto agregado, né? Então, 100 mil. Então, quando a gente vai pagar o IPVA desse carro, é 4%, certo? Então, 4% aqui de 100 mil daria 4 mil reais, né? Por ano aqui de imposto desse carro. Agora, cara, a gente tá pagando, na verdade, imposto sobre imposto, porque se 50 mil é imposto e a gente tá pagando mais IPVA em cima do imposto, a gente tá pagando imposto sobre imposto. Não faz sentido nenhum, né, cara? Agora, se essa lei passar, né? Espero que passe. Para o motorista de aplicativo vai ser muito bom. Por quê? Digamos então que eu comprei agora o Virtus, né, cara? Agora eu consigo comprar o Virtus porque o meu IPVA não vai ser mais tão caro e eu vou conseguir pagar o IPVA lá do carro anualmente. Então, antes que eu pagava e sobrava, e eu tinha que pagar 4 mil reais por ano de imposto, agora eu vou pagar só 1.000 reais de imposto, certo? Em cima desse carro. Agora faça uma conta comigo, cara. Vai me sobrar 3 mil, né? Por ano sobre esse imposto de IPVA. Eu sou motorista de aplicativo. Imagine que eu coloque, não todo, né? Mas desses 3 mil, 2 mil, digamos que fosse de combustível. Eu ia conseguir lucrar pelo menos, cara, mais 5 mil, né? 5 mil reais no ano só porque eu não paguei esse imposto de 4%, né? Então eu economizei pagando o imposto. Desse dinheiro que sobrou na minha conta, eu coloquei combustível para rodar nos aplicativos. E desse combustível eu consegui ainda gerar um lucro maior e deu 5 mil a mais ali no ano para eu conseguir gastar ou pagar conta ou algo do tipo. Então, cara, para um motorista de aplicativo que sabe trabalhar, que não gasta à toa, na verdade, ele vai conseguir multiplicar esse dinheiro que ele estaria economizando, não pagando lá o IPVA de 4%, né? Pagando IPVA só de 1%, certo? Agora é o seguinte, cara. Com isso também, abre um leque de possibilidades do motorista de aplicativo conseguir almejar um carro melhor, né? Então, provavelmente com isso, o valor dos veículos dê uma queda, né? Não significativa, mas provavelmente vai dar alguma quedinha ali de 2%, 3%. E com isso, o motorista de aplicativo que precisaria trocar de carro, talvez já consiga pegar um carro melhor para entrar numa categoria um pouco acima do que ele estava. E com isso, fazer um pouquinho mais de dinheiro, né? Sabemos que hoje em dia tá bem complicado
situação aí de pagamento dos aplicativos, né? Mas é já um alívio no bolso do motorista de aplicativo, né? Não só do motorista, mas de todo mundo que tem carro, certo? Agora é o seguinte, cara. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa PEC. Você acha que essa PEC é somente eleitoreira ali para tentar ganhar mais votos? Você acha que realmente foi feita para ajudar a população? E você acha que ela vai ser aprovada? Essa é a grande dúvida, tá? Deixa aí nos comentários que eu quero entender o seu pensamento aí, tá? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!